Estamos à beira de um dos momentos mais insanos do mercado cripto, porque existem sinais claros indicando que teremos uma nova onda de alta e eis o motivo. O Bitcoin acaba de chegar no patamar dos 71 mil dólares, finalmente ele rompeu esse canal de baixa e agora ele está entregando novas altas. Então na análise técnica ele está formando este padrão de alta e agora ele fez um teste neste suporte, ele retestou ele e confirmou que nós vamos continuar subindo. Então depois de cair até a região dos 65 mil reais, o Bitcoin ele voltou a entregar altas e já fez um topo acima deste topo anterior. Essa é uma estrutura muito positiva para o Bitcoin e também para as altcoins, porque quando o Bitcoin começa a subir bastante e supera seu último topo, as altcoins costumam seguir o padrão do Bitcoin. É claro que não são todas e mais ao final eu vou mostrar a estratégia para se posicionar nesse momento. O segundo ponto que colabora para uma estrutura de alta é o gráfico de liquidação do Bitcoin. Então aqui nós temos as ordens dos apostadores de baixa e apostadores de alta do mercado. E boa parte das ordens daqueles que estavam apostando em baixa foram liquidados e assim o Bitcoin teve essa caminhada de alta até aqui essa região. O que é interessante é que dos 72 mil até os 74 mil, o Bitcoin não tem nenhuma resistência, ou seja, existe um grande buraco nessa região que pode fazer o Bitcoin subir rapidamente até os 74 mil. O único ponto de preocupação são as ordens concentradas aqui na região dos 61.644, que pode fazer o Bitcoin cair novamente lá no futuro para ele liquidar esses apostadores de alta e depois ele voltar a subir. Mas outro ponto bem interessante é que nas últimas semanas o Bitcoin liquidou vários apostadores de alta e de baixa e agora o volume é pequeno dentro do mercado. Existe apenas 214 milhões em ordens aí para serem liquidadas. Então essa é uma estrutura de curtíssimo prazo mais otimista do que pessimista. Outra coisa interessante que está ganhando destaque novamente são os ETFs de Bitcoin. Nos últimos dias eles voltaram a comprar de forma pesada aqui Bitcoin. Então isso daqui está trazendo bastante volume comprador para a criptomoeda. Então reparem que todos esses dias aqui teve um grande volume positivo de compra. Apenas um dia que teve mais vendas do que compra, que foi este daqui, mas os outros dias a parte compradora foi muito maior do que a vendedora. O que é interessante de ver é que nas últimas semanas o volume estava muito baixo, né, aquele mercado lateral e chato, mas agora o volume voltou a crescer e a maior parte é compradora. E isso é muito positivo para o Bitcoin. Então repare que na última semana os ETFs compraram cerca de 15.194 unidades de Bitcoin, enquanto no mesmo período foi minerado apenas 3.150 Bitcoins. Ou seja, a demanda está muito maior do que a produção. Isso daqui afeta aquela questão da oferta e da demanda, né? Quanto maior a demanda pelo Bitcoin e a oferta se mantém estável e cada vez menor a longo prazo, isso é positivo para a moeda se valorizar. Se pegarmos desde o dia 11 de outubro até o dia 28 na parte dos ETFs de Bitcoin, temos um fluxo bilionário entrando na criptomoeda. Então, desde aqui, 250 milhões entraram, depois 550 milhões, 370 milhões. Então, entrou muito dinheiro nos últimos dias através dos ETFs de Bitcoin e eles estão sendo muito responsáveis por esta alta que nós estamos vendo neste momento. Agora o que vai ser importante ficar atento são aos dados macroeconômicos, porque a próxima semana será muito interessante no mercado. Para isso, vale a pena analisar os dados que virão sobre os empregos e também sobre a inflação. Os últimos que tivemos aqui vieram todos dentro do esperado. Então, terça-feira, 29 de outubro, teremos a divulgação dos JOLTS. Então, a última foi dentro do esperado, a projeção é de 7,9 milhões. Vamos ver como que vai ser a divulgação desses dados, se vai ser dentro ou não do esperado. Mas provavelmente será dentro do esperado e não teremos surpresas. Então aquela narrativa de recessão e de que os últimos meses do ano seriam negativos está muito difícil de acontecer e de se concretizar. Na verdade, a tendência dos meses serem muito mais positivos porque esses dados estão sendo bons para o mercado. Outra coisa importante, na quinta-feira, dia 31, teremos a divulgação de dados sobre a inflação, né? Índice de preços PCE. Projetado está em 0,3% e o anterior veio em 0,1%, ou seja, muito melhor do que esperado. Esse dado aqui, quanto menor ele vier nesse momento, melhor. Na mesma data também será divulgado pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também são dados mega importantes e são eles que estavam indicando recessão no mercado. Mas como os últimos vieram abaixo do esperado e até dentro do esperado, o próximo nós podemos ter um dado também positivo. Aí nós temos que esperar esse dado sair, mas provavelmente não teremos grandes surpresas. O mais importante é que depois da divulgação anterior nós saímos daquele perigo de recessão, porque era esse dado que gritava que nós estaríamos numa recessão econômica. Então você viu que esta semana de transição de outubro para novembro teremos alguns dados importantes, mas aquilo que será mais interessante para nós do mercado é o dia 7 de novembro, que será na semana que vem, porque essa data vai ser a reunião do Fed, onde ele vai cortar os juros ou não. Provavelmente ele cortará em 0,25. Isso daqui vai ser mega positivo para a alta do mercado. Como que nós saberemos disso? Justamente por causa desses dados que são divulgados
semanalmente, nós já temos uma noção do que acontecerá nessa reunião. Então o próprio mercado tem expectativa aí de 94,9% de que será cortado 0,25% da taxa de juros americana. E apenas 5% acredita que os juros serão mantidos no patamar atual, de 4,75% e 5%. Então o corte de juros é positivo para estimular a economia e também para aumentar o apetite e ao risco dos investidores para investirem no mercado de ações e também no mercado cripto. Outra coisa muito importante que acontecerá na semana que vem, depois eu vou mostrar uma outra coisa que é mais importante ainda, mas no dia 5, terça-feira, teremos as eleições dos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo completo sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir depois. Mas geralmente, depois do período de eleições, o mercado tem uma previsibilidade da postura econômica aí do atual governo, e aí sim ele poderá investir mais em ativos de risco. Isso é positivo para Bitcoin e também para a Bolsa de Valores americana. Já a terceira coisa, que é a mais importante de todas, que vai acontecer na semana que vem também, é a abertura do RCC, que é o meu treinamento de cripto. Basicamente, no mercado cripto você tem dois caminhos. Aquele que é mais lento e envolve vários prejuízos, onde você faz tudo sozinho, né? Você provavelmente vai seguir a estratégia errada, vai ficar seguindo aquele influencer da dica quente e sempre vai comprar atrasado, porque timing importa muito no mercado cripto. Vai entrar na corretora mais cara, vai ter multa da Receita Federal porque não declarou suas criptos corretamente, será hackeado e depois você vai se sentir desse jeito, ó. Só me ferrei, esse mercado não é pra mim, vai jogar a toalha, né? Enquanto que se você entrar dentro do RCC e ter nosso acompanhamento, você vai ter um caminho que é mais rápido e mais barato, porque você não vai cair naqueles esquemas de pirâmide, não vai perder suas criptos para nenhum hacker, muito menos terá que ficar pagando multa para a Receita Federal. Porque aqui é um caminho com mais segurança, tem estratégia certa, você vai saber quais criptos comprar, você vai saber também quando vender elas, quando é o final do ciclo, vai ter uma comunidade engajada dentro do WhatsApp, onde os alunos estão interagindo entre si, nós mandamos coisas atualizadas em tempo real lá dentro e também você vai aprender sobre DeFi. Ao final você poderá alcançar seus objetivos com o RCC. Ele é um treinamento aí completo de criptos, onde você, depois dele, não precisará de nenhum outro treinamento aí do mercado para você saber operar de forma autônoma, tá? Porque o nosso objetivo é transformar você num investidor completo, para que não dependa de ninguém para tomar as suas próprias decisões. O curso tem toda a organização das aulas, você vai receber aulas gravadas e também nós temos os encontros semanais 2 vezes por semana, que são as lives de mentoria exclusiva para os alunos. Por exemplo, na sexta-feira teve um problema com o Tether, né? Nós já atualizamos os alunos na própria sexta, né? Muitos ficaram com medo, né? Porque a moeda perdeu a paridade, mas nós acalmamos e falamos que era só um rumor, era melhor esperar a cripto voltar à paridade, né? Ele voltou recentemente. Ó, o Tether já está praticamente na sua paridade de 1 para 1 com o dólar e foi nessa correção e depois ele se recuperou. Muita gente se desesperou, mas não era nada demais. E agora dá para trocar até por USDC, que seria mais seguro, digamos assim. Além disso, nós damos aí uma garantia de 14 dias, porque nós confiamos no nosso produto, né? A garantia padrão de qualquer produto online são de 7 dias, mas nós damos o dobro para você realmente testar, ver se faz sentido você estar dentro do treinamento e se você quiser, né, se você achar que não valeu a pena, dentro dos 14 dias, desde o início da nossa primeira live, aí sim conta os 14 dias, aí sim você pode pedir o seu reembolso se você quiser ou não. Para quem quiser fazer parte desta próxima turma, que terá uma promoção exclusiva de Black Friday, em nenhum outro momento do ano faremos algo parecido, aí você pode entrar na lista de espera aqui embaixo na descrição, fechou? Agora outra coisa favorável à alta do Bitcoin são os pacotes aí de estímulo econômico preparados pela China, que ela pode injetar aí 1,4 trilhão de dólares na economia para recuperar, porque lá a situação está bem preocupante, eles estão com o problema de que o país deu uma estagnada na parte econômica, as pessoas não estão querendo investir em ativos de risco, então o governo está enviando estímulos econômicos, imprimindo dólares, imprimindo dinheiro na economia e isso geralmente faz o Bitcoin explodir. Então nas próximas semanas nós teremos a entrada aí de bastante dinheiro na economia e isso provavelmente se refletirá no preço do Bitcoin também. Lembrando, né, que no último mercado de alta nós tivemos o mundo inteiro imprimindo dólares e isso fez o Bitcoin bater o seu recorde histórico e também as altcoins explodirem. Agora os países ainda estão no momento de cortar juros. Isso já ajuda a economia, mas eles ainda não estão imprimindo dólares a rodo, né? Que faz entrar muito dinheiro dentro do Bitcoin, mas principalmente nas altcoins. Só que a China nessas últimas semanas e nas próximas eles estão imprimindo dólares. Então isso vai ajudar a alta do mercado cripto como consequência. Então eu acredito que isso daqui seja uma das questões mais otimistas para cripto nos próximos meses e próximas semanas, tá? Esse pacote aqui de 1,4 trilhão de dólares da China. Mais uma coisa
positiva para o Bitcoin que justifica essa alta até os 71 mil dólares e que indica que ele vai continuar subindo e não é apenas um voo de galinha, mas sim uma alta consistente, é o próprio S&P 500, o índice das 500 maiores empresas do planeta. Só no último ano o índice subiu quase 40%, o que é muita coisa para este índice aqui. E ele se encontra no seu topo histórico, e o Bitcoin geralmente ele tende a seguir o mesmo padrão do S&P 500, só que de forma muito mais agressiva, né? Enquanto o S&P 500 sobe, por exemplo, aqui 20%, o Bitcoin no mesmo período subiu 100%. E se o S&P 500 corrigiu 10%, o Bitcoin está corrigindo 30% mais ou menos no mesmo período. Então, cada vez mais a correlação do Bitcoin com o S&P 500 aumenta, e quando o S&P 500 está em topo histórico, a tendência do Bitcoin também voltar a seu topo histórico e até mesmo a superar este topo histórico. Olha, olhando para o momento atual, o Bitcoin está quase chegando lá. Ele está quase em 72 mil dólares e o seu topo histórico foi no início deste ano ali, próximo dos 74 mil. Então ele está muito próximo de romper o topo e isso daqui vai ser muito positivo para o mercado. Vai voltar a atrair atenção para Bitcoin e também depois para as altcoins, e podemos finalmente ter aquela altcoin season. E é aquele momento que praticamente qualquer altcoin explode. Outra coisa muito interessante dentro do ciclo de mercado é que nós estamos chegando novamente na fase de otimismo. Então essa fase costuma ser o momento que as altcoins começam a ficar mais interessantes de se comprar e também de se observar. Geralmente é depois da transição da fase laranja para essa fase amarela, depois para a fase verde, que costuma ser a transição do mercado lateral, mercado de baixa, para aquele mercado mais explosivo de alta. Porque basicamente nós saímos da fase de extrema ganância, quando as pessoas não querem tomar risco, para a fase de ganância, quando as pessoas estão mais dispostas a colocar dinheiro em ativos de maior risco. Então isso é favorável para Bitcoin e para cripto. E olhando aqui para os ciclos de mercado, quando eu mostrei a última vez esse gráfico aqui, nós estávamos nessa região que eu havia falado, né, na fase de correção, que era momento de comprar quando o Bitcoin chegou em 49 mil, 50 mil, 52 mil e 56 mil, 58 mil. Sempre foi a fase de comprar. Agora nós já estamos na transição. O Bitcoin, se ele superar os 74 mil, ele vai voltar a ter a atenção da mídia e aí nós voltamos a ter mais entusiasmo das pessoas, aí entramos na fase de cobiça. Quando chegarmos neste momento aqui, é quando a população geral começa a entrar dentro do Bitcoin. Então estamos começando a entrar no início dessa fase de modismo. É a fase que tem as maiores altas, mas também é um momento de realização de lucro. Inclusive me conta aqui nos comentários, dupla, você quer um vídeo sobre realização de lucro e como fazer ela da maneira correta? Me fala aqui nos comentários que aí eu farei um vídeo no futuro. Mas uma coisa muito importante agora é que quando o Bitcoin começa a chegar próximo ao topo, muitas pessoas ficam com receio. Será que o Bitcoin já não está caro demais para investir e já era, ou já perdemos o timing? Na verdade, o mais importante é acompanhar isso daqui, ó, dentro do Google Trends. É uma forma de identificar quando nós chegamos na fase de cobiça, ilusão e dúvida, que é o momento de vender. Essa fase é marcada no Google Trends pelo momento de maior pesquisa pelo termo Bitcoin no planeta. Então, nos últimos 12 meses, colocando aqui o termo Bitcoin, nós ainda estamos numa fase muito baixa. Reparem que estamos nesta região e está começando a subir agora. Mas o topo do mercado costuma ser marcado quando o Bitcoin está acima dos 75 pontos aqui no Google Trends, que foi neste período, no início do ano ou lá atrás em 2021, quando ele bateu esta mesma região. Então ainda estamos numa região muito baixa e ainda não é o momento de realização de acordo com o gráfico de pesquisa do Google, de acordo com este gráfico aqui. Outra coisa que mostra que não é o momento de realização ainda são as views dentro dos canais de YouTube no planeta. Então neste gráfico nós temos as views dos canais de YouTube sobre cripto e aqui o tempo, né? Reparem que em 2021 tivemos o maior pico de visualizações e aqui realmente foi o topo do mercado do Bitcoin. Depois tivemos o grande mercado de baixa, aí as visualizações dos canais despencaram, elas ficaram mais estáveis no início desse ano. Ela teve uma certa alta, mas depois caiu novamente com a correção do Bitcoin e agora nós encontramos aqui. Ainda estamos num período bem baixo aí de interesse da população. E o preço do Bitcoin incrivelmente já superou o topo desta fase aqui. Então imagine quando chegarmos neste momento do ciclo, quando muita gente está falando de cripto e pesquisando sobre o termo. Lembra que esse costuma ser o momento de vender e não de comprar, mas ainda não chegamos neste período. Então já respondendo a pergunta se o Bitcoin está caro ou barato, realmente ele ainda não está caro nesse momento e principalmente as altcoins não estão caras ainda. Além disso, outro gráfico importante é esse número de downloads aqui do aplicativo da Coinbase ou de outras corretoras. Quando esse número de downloads está batendo recorde, também mostra que estamos no topo do mercado.
E agora ainda estamos numa fase intermediária, muito distante do que foi lá em 2021, onde basicamente esse era o aplicativo mais baixado da App Store. Neste ciclo, um aplicativo interessante de acompanhar também é o da própria Crypto.com, que é aquela corretora que nós somos parceiros aqui do canal há muitos anos, porque ela acabou de ultrapassar a Coinbase, que é uma das maiores corretoras do planeta lá na América do Norte. Basicamente tem mais pessoas transacionando dentro dessa corretora do que na própria Coinbase. Então quando a própria Crypto.com estiver batendo recorde de downloads também, provavelmente estaremos perto do topo do mercado. Hoje essa é uma das corretoras mais utilizadas lá, porque ela tem boas opções de criptos para comprar, as taxas são boas, a segurança dela é uma das mais altas do mercado, e inclusive por isso que eu utilizo essa corretora já fazem anos, aí eu nunca tive nenhum problema. Apesar de ser parceiro deles há muito tempo, este daqui não é um vídeo patrocinado, mas se você quiser usar a corretora, eu vou deixar um link aqui embaixo com um cupom para você ganhar até $50 nas suas primeiras transações. Outra coisa positiva para o mercado nestas últimas semanas é que a FTX ela vai reembolsar os seus clientes a qualquer momento. Então eles vão pagar aí cerca de 16,5 bilhões de dólares e não vai ser em cripto, mas sim em dólar. E por que isso é importante? Boa parte dos investidores de cripto que perderam tudo com a falência da FTX vão ter o seu dinheiro reembolsado. E isso vai ser em dólar. E várias dessas pessoas viram aí o desempenho do Bitcoin desde a falência da FTX até agora, que basicamente triplicou de valor desde novembro de 2022. E muitas dessas pessoas vão voltar para o mercado e vão voltar a comprar Bitcoin e cripto. Então provavelmente vai entrar mais de 3 bilhões de dólares desse dinheiro no mercado novamente. E isso vai gerar bastante pressão compradora. Para quem já está investindo por mais tempo aqui no mercado, esse é um gráfico da minha carteira que deve estar muito parecida com a sua, né? Depois que tivemos aqui o padrão do Batman, do morcego aqui do Batman, nós tivemos uma grande correção. Então a nossa carteira ela teve essa correção. Desde então ela voltou a subir bem forte e praticamente já recuperou toda a queda e já está construindo novos patamares e está com uma tendência de continuar assim daqui para frente. Hoje vale muito a pena, além de estar posicionado em Bitcoin, também se posicionar em altcoins que estão promissoras e tem aí a atenção do mercado. Mas resumindo, vale muito a pena ficar de olho no ecossistema da Solana e também no ecossistema da Base. Só que existe uma atenção aqui sobre as altcoins. As altcoins ainda não estão em tendência de alta verdadeira, porque o Bitcoin ele está só ganhando cada vez mais a dominância do mercado, chegando aqui em 59% e ele está numa grande tendência de alta. As altcoins só vão voltar a subir forte quando o Bitcoin ele lateralizar e depois ele começar a perder a sua dominância. Por enquanto o Bitcoin é rei e as altcoins não vão ganhar mais valor do que o Bitcoin nesse momento. Só que isso também é positivo para aqueles que estavam em dúvida. Será que já é tarde demais para se posicionar ou ainda dá tempo? Na verdade ainda dá tempo. E um gráfico muito importante de olhar é esse daqui, ó, o mapa de calor do RSI. Aqui você vai encontrar várias altcoins que ainda estão numa fase interessante de aportar. Aquelas que estão nessa fase aqui de 80 pontos, na faixa vermelha, não vale mais a pena comprar. É melhor esperar um tempo para ela corrigir e depois sim comprar. As altcoins que estão num preço mais interessante são aquelas que estão abaixo dessa linha amarela, mas principalmente aquelas que chegam aqui na fase dos 30 pontos, que é nessa fase verde aqui, ó. Dentro do gráfico de 4 horas, que é o de curtíssimo prazo, no momento atual não temos nenhuma moeda nesta fase. A maioria está nessa fase intermediária. Só que olhando para um gráfico de um prazo um pouquinho maior, né, de uma semana, se nós entrarmos numa tendência de alta maior, aí sim nós temos moedas mais interessantes, né, que estão nessa fase dos 40 pontos, mais algumas na fase dos 30 pontos. Então vale a pena fazer uma análise, acompanhar essas altcoins e ver quando elas chegarem mais próximas dessa região, aí sim comprar e não comprar a qualquer momento. Porque lembra, timing importa muito dentro do mercado de altcoins. Mas é por causa de tudo isso que eu mostrei que o Bitcoin ele vai continuar subindo nas próximas semanas e ele provavelmente vai surpreender o mundo inteiro com a grande alta que ele trará. Então agora vale muito a pena acompanhar algumas altcoins específicas, não todas, para pensar em se posicionar ou aumentar a exposição a elas. Além disso, você também tem que se inscrever nesse canal porque o mercado cripto é muito volátil e às vezes as coisas mudam de uma semana para outra. Então para você não perder nenhum vídeo, além de se inscrever, ative o sininho das notificações. Porque quanto mais informados os investidores estão, melhor é para o mercado cripto no geral. Agora eu deixo aqui do lado um vídeo que você pode gostar e desejo um grande abraço para você. Até mais, dupla!